Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo nosso. E hoje vamos falar sobre rompimentos. Como você pode estar utilizando o gráfico a seu favor para você pegar os pontos de rompimento. Então, vamos para o gráfico? Bom, vamos lá. Nessa parte que eu estou compartilhando com vocês, é muito importante que vocês entendam, né, o ponto do rompimento. Qual a estratégia, né? Qual a estratégia por trás do rompimento? Então vamos pensar no gráfico, né? Sempre a gente está compartilhando com vocês a importância de você entender como é que funciona o gráfico, não é isso? Suporte, resistência, a base. Então, estratégia de rompimento no day trade. Como eu consigo aplicar uma estratégia de rompimento no day trade? Vamos lá. Na parte inicial, nós conseguimos entender, né, tudo sobre suporte e resistência, que o gráfico ele tem um movimento, certo ou não? Então, nesse primeiro momento aqui, você consegue visualizar que o gráfico ele começa a ter movimentações, certo? Batendo na região inferior, que é conhecida como suporte, e na parte superior, conhecida como resistência. Tá, mas e o rompimento? Onde acontece o rompimento? Segundo a metodologia do Wyckoff, nós conseguimos visualizar o rompimento em duas principais áreas, tá? Isso eu estou colocando diretamente no trade. Existe um rompimento, né? Se você for pegar a base do suporte e resistência, que é do terceiro toque para o quarto toque. Mas na maioria das vezes ele vai bater o terceiro toque. Se eu puxar um pouquinho mais para um lado direito aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Aqui essa região aqui, ó. Vamos imaginar, né, que esse gráfico ele bateu mais vezes, certo? Então existem duas grandes áreas que o próprio gráfico ele tende a ter um rompimento, e é onde acontece o falso rompimento, ok? Nessa parte aqui, ó, dos três toques que eu considero, que eu falo bastante, que é o seguinte, ó, você vai ter geralmente um primeiro toque, segundo toque e um terceiro toque. Esse aqui é o nosso ponto principal. Como assim o ponto principal? Do rompimento, mas ele é um falso rompimento. Então vamos ampliar essa região aqui, tá pessoal? Ó, essa região do terceiro toque, ela tem uma grande chance, literalmente, de ter um rompimento em uma região, seja na parte inferior, que estou dando um exemplo, né, que é uma questão de você visualizar esse suporte, tá? Deixa eu desligar aqui. E existe a parte superior também que ela pode bater, beleza? Então vamos só para reduzir aqui para ficar bacana. Ó, beleza. Então você vai ter o primeiro toque aqui, segundo toque aqui e o terceiro toque nessa região, beleza? Vamos ampliar essa parte aqui? Sim, vamos. Então em um gráfico que a gente consegue visualizar esse rompimento, ó, classificando ele como um ponto de suporte, tá? De resistência, o que conseguimos visualizar? Olha isso. Um gráfico que está entrando em uma tendência de alta, tá? Esse gráfico ele tem uma probabilidade de fazer um rompimento, porém, se ele bate numa região de terceiro toque, acontece um falso rompimento, pessoal. Como assim o falso rompimento? Pausou? Como assim um falso rompimento? É essa região onde você vai ter muito pavio ou sombra. Ou seja, dentro do trade, você vai observar que essa região, que é o terceiro toque do suporte resistência, você vai ter um rompimento, só que ele é um falso rompimento. Então, sendo assim, né, na maioria das vezes, a gente consegue visualizar que essa região aqui, ó, é uma região que tem muitos falsos rompimentos. E é onde a maioria dos traders perde dinheiro, principalmente se você opera de gráfico de 1 minuto, tá? Pegou a visão, não? Ou seja, se você está negociando hoje, ó, se você está negociando hoje e o seu gráfico de suporte e resistência, ele bate mais de uma vez aqui, ó, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte e resistência. O que você vai fazer? Você vai esperar ele bater um terceiro toque e, por segurança, evita operar aqui, tá? Principalmente no ponto exato de suporte e resistência.
Porque é exatamente um terceiro toque de suporte e resistência que ele literalmente ele vai fazer o falso rompimento. Aí vai entrar a estratégia, né, de falso rompimento. Como eu utilizo uma estratégia a meu favor de falso rompimento? Vamos lá? Olha só. Em um gráfico como esse, mais uma vez, dando um exemplo amplificado dessa região aqui, ó, tá? Então você vai encontrar regiões onde tem muita sombra. Deixa eu só apagar aqui, ó. Ou seja, alguns chamam de pivô, de pavio, outros chamam de sombra. Então o que acontece aqui, ó? Geralmente, pessoal, em uma região dessa aqui, na maioria das vezes, você vai identificar aqui, ó, um falso volume. Ou seja, se eu tenho um indicador de volume aqui, ó, vou apagar aqui, tá? Só para você imaginar que é um gráfico batendo uma região de resistência. Então, quando você começar, quando vocês começarem a observar isso aqui, dá um print aqui, 100 pessoas. Boa. Galera, seja bem-vindo, tá? Ó, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Hoje é um dia exclusivo. Eu vou fazer 2 aulas especificamente. Então, assim, ó, cara, vai ser muito conteúdo. Pega papel e caneta, já segue a nossa conta aqui, ó. Hoje eu vou falar sobre falso rompimento e daqui a 50 minutos, mais ou menos, vou entrar em outro conteúdo, beleza? Então, ó, já segue a gente que hoje vou até meia-noite. Vamos lá. Essa questão aqui que eu tô te mostrando são pontos específicos que você vai identificar no trade. E aí eu tô dando um exemplo de suporte e resistência, que você precisa saber os pontos certos, ok? É um modelo, é um exemplo. Nesse modelo específico aqui eu tô te mostrando que existem 3 grandes regiões, né? Que o próprio gráfico ele vai bater. Ah, James, esse negócio é de suporte e resistência, é muito básico. Fica até o final que eu vou torrar sua mente, literalmente, tá? Outra coisa, tudo que eu faço aqui eu dou referência, tá? Então eu vou mostrar daqui a pouco qual livro você vai encontrar isso aqui e você pode ganhar esse livro que eu vou compartilhar com vocês, beleza? Então vamos lá. Quando a gente mostra a vocês que existem regiões específicas de suporte e resistência, você precisa entender que existem no máximo 3 grandes principais regiões. Essas regiões elas são consideradas as melhores, tá? Então, por mais que o gráfico ele bata um falso ponto aqui, ó, a gente temos que saber, na verdade, qual a melhor região. Vou repetir bem calmamente. Por exemplo, em uma região que o gráfico ele bate várias vezes, ele pode fazer isso, ó, tá? Ó. Ou seja, o que foi que eu desenhei aqui para vocês? Existem movimentos que ele não consegue vir até o final, tá vendo? Ele vem, ó, ele sobe, desce. Esse aqui ele andou mais de 80%, ok. Porém, esse outro aqui, se você for observar aqui, ó, ele andou mais ou menos 50%. Então, não é válido pra gente, ok? Então, esse toque aqui, ó, ele não é válido, beleza? Esse aqui, sim, é válido, porque ele andou aqui, ó, ele corrigiu mais de 50%, é isso? Então, esse ponto aqui, pra mim, ele não é válido, ok? O que eu tô te falando aqui? Primeiro, para você mapear no gráfico os pontos exatos, porque senão você acha que esse aqui já é o terceiro ponto e você pode perder muita oportunidade. Faz sentido isso? Repete, James, assim, ó, presta atenção. Eu tô te mostrando um modelo que tem 3 toques aqui. Se você não sabe fazer a leitura dos pontos certos, provavelmente você vai contar como ponto 3. E ele não é um ponto 3, ele é um ponto 2. Por que ele é um ponto 2? Porque esse ponto ele não se conta. Por quê? Porque existe uma linha central, ponto médio, onde a maioria, né, dos livros que eu já vi praticamente fala que uma correção, né, de suporte resistência ela tem que andar pelo menos 80% para ser considerada um ponto exato. Show? Bacana. Voltando para o nosso gráfico aqui agora, ó, bacana. O que a gente já está mostrando para vocês? Que esse terceiro toque aqui, ó, eu estou falando de rompimento, estratégia de rompimento. Esse terceiro toque aqui, ó, ele é um ponto muito importante, tá? Por que ele é muito importante? Porque ele vai dar um falso rompimento. Essa parte que eu estou compartilhando com vocês é só para vocês terem um alerta. Eu considero muito como se fosse um semáforo. Não tem um semáforo assim, ó? Ó, são 3 cores, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Vai ter aqui o amarelo, que ele vai acender, que é o alerta. Então esse sinal, eu não tenho como pintar. Mas essa luz amarela, ela diz o seguinte, ó, alerta. Faz sentido? É um alerta. Literalmente ela não está dizendo pare.
Então, é isso que eu estou te falando. Na luz amarela aqui, ó, vou colocar amarelozinho aqui, ó, A de amarelo, você vai identificar que o ponto 3, ele é um alerta. Ele não é oficialmente o ponto exato de você parar. Faz sentido? Sim, James, faz. Quando a gente começa a mostrar a vocês, né? Eu errei, galera. É aqui, ó. Me perdoe, pelo amor de Deus. Ele é verde, amarelo e vermelho. É isso? O verde é ok, me perdoe, pelo amor de Deus. O verde é o que é acesso e o amarelo é alerta. Então, quando ele está o sinal verde, é 1 e 2. Ok, você pode negociar suporte e resistência. Quando ele entrar no ponto amarelo, é o sinal de alerta, que é o ponto 3. Como assim o ponto de alerta? Porque quando ele vir tocar novamente o quarto toque, esse sim vai ser um alerta de vermelho para você não operar. Beleza? Raciocinou? Deixa eu pintar para vocês aqui que fica melhor, né? Ó, esse aqui é o verde. E esse aqui vai ser o próprio vermelho. Bota assim, ó. Pegou? Então vamos lá. O terceiro toque é onde ele vai acontecer os falsos rompimentos. Galera, tap na telinha, tá? Se você chegou aqui, já segue a gente. Amanhã, 6 horas. Hoje são 2 aulas. Hoje eu vou dar 2 aulas completas aqui para vocês. 2, tá? Falso rompimento. Tem outra que no final da live eu vou dizer qual é. 50 minutos cada aula, beleza? Gratuito para vocês aqui, para você ter acesso. James, como é que eu faço para ter acesso a essas aulas? São gravadas? São. Fica gravado? Fica gravado. Como é que eu faço para ter acesso? Tem um link na minha bio, você entra na comunidade lá e você acessa. Tá? Amanhã cedinho eu já estou fazendo mais uma call com a galera. E aí você tem acesso também às minhas calls, são completamente gratuitas. E aí você vai receber essa aula aqui, tá? Não só essa, mas a próxima que eu estou gravando também. Daqui a pouco vai começar outra call. Beleza? Então assim, ó, entra no link na bio para você não perder nenhuma call. Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês que dentro de uma região dessa aqui nós temos o falso rompimento, que é o alerta, tá? Literalmente ele vai ser o nosso alerta. Ó. E para que eu preciso saber disso? Só para mim ficar ligado que aqui não vai acontecer pontos de rompimento, mas sim falsos rompimentos. Ou seja, são gráficos de períodos maiores, de M15, de M5, que ele vai assim, ó. Vamos ampliar isso aqui, ó. Seria assim, ó. Essa aqui vai ser uma vela, dá um só modelo, tá? Essa aqui vai ser uma vela de M5, ou seja, de 5 minutos. É isso? Ó, 5 minutos. O que acontece com velas de 5 minutos? Dentro delas, pessoal, tem 5 velas. Então eu vou ampliar, tá? Para esse modelo aqui, tá? Presta atenção. Então aqui eu vou desenhar como se fosse aqui, ó. Então vai ter o gráfico do rompimento. É isso? 1, 2, 3. Aí, ó, ele faz um fechamento abaixo, tá vendo? Paviozinho aqui, ó. Dando só modelo. E aí ele faz um fechamento literalmente aqui. Aqui, ó. Beleza? Vou desenhar que fica legal. Ó. Então, se a gente puder acompanhar aqui o movimento do gráfico, seria mais ou menos esse movimento aqui, tá? Ó. Faz sentido? Então tá assim, ó, essa aqui é uma vela de M5 e aqui vai ser uma vela com um time de 1 minuto. Pegou? Então veja o que acontece aqui, ó. Geralmente em uma região de resistência, que seria esse ponto aqui, você vai ver muito isso aqui, ó. Ó, terceiro toque, vai acontecer muito isso. Aqui é um gráfico maior, um gráfico de 5 minutos, tá? Que vai começar a deixar esse pavio ou sombra. E se eu representar ele em um gráfico de 1 minuto, vai acontecer muito isso. Ou seja, rompimento de time de 1 minuto. E esse rompimento ele segue numa tendência e geralmente ela volta. Tá? Ela volta. Dando um modelo seria mais ou menos esse daqui, tá? Ô James, para que eu preciso saber disso? É como eu estou te falando. Se você consegue visualizar aqui em regiões onde acontece um falso rompimento, em períodos menores acontece um rompimento, você não vai utilizar, né, períodos menores para fazer um scalp. É isso que eu estou te falando. Muita gente que opera aqui em períodos de 1 minuto são surpreendidos em região dessa. Aí quando você joga num gráfico de 5 minutos, você vê que a vela, ela volta, faz um fechamento aqui, ó. Ela faz um fechamento aqui e deixa, né, uma regiãozinha bem básicazinha. O que acontece na próxima vela? Na próxima vela, geralmente ela vem derrubando tudo. É isso, ó. O gráfico retorna de novo. Ixi, ficou torto isso aqui. Rapaz, ficou feio isso aqui. Bota aqui assim.
o gráfico vem realmente derretendo. E aí onde você fala, putz, era para entrar na próxima vela, não é isso? Então, se a gente puder compartilhar, né, um gráfico seria exatamente parecido com esse, tá? Olha só que interessante. Em um gráfico maior, você vai ver esse movimento. Ele fechou um pouquinho acima da linha de resistência e deixou um pavio. Ô, James, é legal você falar assim na teoria, mas não é bem assim. Pior que é verdade, é assim. Entenda, eu estou falando para várias pessoas que são iniciantes também. O meu objetivo e o meu papel aqui é ensinar para quem está começando. Para quem quer ter um nível mais avançado, se preocupa não que já já a gente chega. Por que é interessante? Porque quando a gente mostra a você todo um passo a passo, a sua mente ela vai abrindo. Faz sentido? Esse é o meu papel como educador. Internet, nossa, não acredito. Faz sentido isso? Então assim, ó, primeiro, eu tô te dando um conteúdo, absorve isso, é de coração, tá? Segundo, é gratuito, cara. Então assim, absorve isso aqui, esse conteúdo, analisa tudo que eu tô falando, e se fizer sentido pra você, ok, mas se não tiver, não faz nenhum motivo. Sabe por quê, pessoal? Porque assim, ó, eu não tô criando nada. Isso aqui, tudo tá aqui, ó. Tá? Só pra entender vocês, ó. Todo o conceito que eu utilizo, né, são de livros. E automaticamente são os melhores do mundo, tá? Então por isso que eu tô falando a vocês. Isso que eu tô compartilhando aqui, ó, 1, 2, 3 toque, tá na página, deixa eu ver aqui só para vocês pegarem aqui. Página 36. Tá vendo aqui, ó? Página 36. É exatamente, vou mostrar aqui pra galera que tá aqui, ó. Página 36, para você visualizar aqui de fato, né? Porque a gente não cria nada. A roda já foi inventada há muito tempo. Beleza? Então assim, ó, primeiramente absorve o conteúdo, coloca em prática. James, volta de novo ali, qual é o livro que você está compartilhando? Metodologia do Wyckoff, tá? Em profundidade. Esse aqui é um dos melhores livros do mundo que você pode ter acesso e você praticar, né, day trade e fazer realmente acontecer. Fechou? Vamos lá. Essa parte que eu estou compartilhando com vocês é só para vocês entenderem que na maioria das vezes um time de 5 minutos te salva. Um time de 5 minutos pode te ajudar. Faz sentido? A virada de chave. Um time de 5 minutos, eles vão começar a dar esses falso rompimento para prejudicar você. Qual a minha opinião? Cara, eu se eu estou negociando em scalp, operação mais arriscada, com mais intensidade, né? Eu observo esse gráfico e deixo lá bonitinho. Se tiver volume, foi aquilo que eu falei para você. Se o gráfico aqui ele tem volume, ó, se o gráfico aqui ele tem volume, a chance do rompimento é altíssima. Até porque você está pegando aqui, ó, é uma região que tem grandes volumes, ok? Você tem grandes volumes do mercado bater e não respeitar. Cadê aqui, ó. Ele vai pegar um terceiro toque. Aqui, ó. Ele bate um terceiro toque e você precisa observar o volume. Não é isso? Bem aqui, ó. Terceiro toque, que é o spring, você vai pegar exatamente o volume. Ele é que vai me determinar se dá ou não para me negociar nessa região. Observe que ela vem aqui, ó, aqui embaixo. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. E o quarto toque que ela vai embora. O quarto toque é ponto de rompimento. Tá? Rompimento. E o que a gente está buscando aqui? Ó? Ensinar vocês, passar para vocês uma metodologia mais confiante, tá? Então, primeira coisa, mostrar o gráfico de M5, como é o comportamento dele, que ele tende a bater com mais assertividade, M5. Ô James, qual a sua opinião sobre gráfico de minuto? Eu não opero gráfico de minuto, tá? É de M15 para lá. No mínimo, você pode colocar ali um gráfico de M5, ok? Mas sempre busque analisar essas regiões macro, para você começar a compreender. Fechou? Show de bola. Em um gráfico menor, reduzindo para algumas pessoas que são mais agoniadas, um gráfico de 1 minuto, ela tende a romper com facilidade. A terceira região, ela tende a romper com facilidade. E aí vai mais um ponto de observação para vocês. Essa questão de vocês acreditar que isso aqui é um pullback, não é pullback, tá? Coloque isso na cabeça de vocês. Não é pullback. Se você pegar esse livro aqui, você vai identificar de verdade o que é um pullback, ok? Então assim, primeiramente, terceiro toque de suporte e resistência, se você reduzir o gráfico de 1 minuto, muita gente vai dizer, isso é um pullback. Todo mundo sabe o que é um pullback, pessoal? Sim ou não? Todo mundo aqui sabe o que é um pullback? Comentários. Sim ou não?
Deixa eu tomar água aqui. Todo mundo sabe o que é? Pullback é assim, tá, pessoal? Ó, é um gráfico, mesma coisa, ó, um gráfico maior. Aqui são os mesmos gráficos, tá vendo? Gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3, todos mesmos. Agora eu vou dar um exemplo dessa região aqui, ó, tá? Pullback é isso. Essa região eu vou representar como se fosse linhas. Então o gráfico ele rompe, tá vendo aqui, ó? Ele rompe essa região, volta, tá? E essa região tende, que é uma região de resistência, ela tende a proteger. E a maioria das pessoas acredita que esse gráfico ele sobe de novo. Esse é o famoso pullback, ou seja, é um N. Deu para visualizar aqui, ó? É um N. Como assim um N? Um N assim, ó. É um N. Entendeu? Ele faz base aqui, ó. Ele faz uma base. Então muita gente acredita que aqui ele tende a respeitar e não vai. Porque, pessoal, existe aqui ó, uma desova aqui, ó. O mercado ele tá liquidando. Então não tem como esse mercado manter em constância. Na maioria das vezes, esse mercado ele volta, tá? Ele faz isso aqui, ó. Ele pega a maioria de surpresa, beleza? Porque a força dominante aqui é dos vendedores, tá? A força dominante aqui é dos vendedores. Então não adianta você querer bater de frente com o mercado. O ideal é que você compreenda o formato desse gráfico aqui e você começa a fazer estratégia, né? Então, a primeira delas que eu tô falando. James, cheguei aqui agora na sua call aqui. Cara, top demais. Dá um resumo aqui, ó. Vamos lá. Tô falando sobre rompimento, né? As regiões que têm uma grande chance de te dar a oportunidade de você fazer um day trade. Falei que são 3 grandes movimentos no suporte e resistência. Pô, cara, mas suporte e resistência, eu sei. Tudo bem, fica quietinho aí que você vai entender. Então, eu tô falando que existem 3 grandes... Eu digo que são regiões, porções ali que você vai aplicar. 1, 2, 3. Existem 2 pontos de rompimento, só 2, tá? Então existe o terceiro toque e existe, deixa eu tirar isso aqui senão vocês vão confundir. E existe o quarto toque, ok? Existe o terceiro toque e existe o quarto toque. O terceiro toque, só estou explicando para vocês que ele só acontece se ele se conclui na fase anterior, ó. Ou seja, se ele bate ali pelo menos 80% do movimento do gráfico. Tá vendo aqui, ó? Aqui você identifica que ele faz, ó, 50% e aqui você vê que ele faz 80%. Olha que interessante isso, né? Porque, mais uma vez, se você for olhar na parte superior aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Errado. Por que errado? Porque ele andou aqui, ó, esse aqui ele andou 50%. E de acordo com a movimentação do gráfico, né, na região de distribuição, né, o gráfico ele tende a respeitar 80% do movimento. Então esse aqui é 1, ok. Esse daqui, ó, que ele volta, ele corrige, ele bate o 2, ok. Mas o ponto 3 ele não faz os 80%. O ponto 3 vai ser exatamente esse daqui. Beleza? Então aí eu estou explicando a vocês. Muita gente poderia perder muito dinheiro nessa parte aqui. Aumentando, ó, ampliando essa região para essa região, você tem os 3 pontos na parte superior. 1, 2, 3. Onde vai acontecer o falso rompimento, que eu acabei de explicar a vocês. No terceiro toque, existe uma grande probabilidade de ter um falso rompimento. Por quê? Não sou eu que dita as regras. A roda gigante já foi inventada há muito tempo. Beleza? Então eu estou só te falando. O terceiro toque ele tem uma grande probabilidade, tá? De acordo com esse senhorzinho aqui, de bater um falso rompimento. Sendo assim, você sabe agora que, né? Dá um print aí, baixa lá o PDF dele, ou entra no meu grupo. Eu vou liberar para você esse livro aqui, tá? Como é que eu faço para ter acesso? Tem um link aqui abaixo, pra galera que tá no YouTube. E pra galera que tá aqui no TikTok, eu vou liberar um link lá na bio. Clica lá agora e eu vou liberar para vocês esse PDF aqui, ó, tá? O livro completo. Top demais. Fechou? Entra lá que eu vou liberar para vocês. Então eu tô te mostrando que essa região, ela tende a ter um falso rompimento. Sendo assim, você vai operar num gráfico de 5 minutos, aqui, ó. 5 minutos, não é isso? E você vai observar que ela vai fazer esse formato. Ou seja, vai romper, vai fazer um fechamento de vela. Geralmente ela tem que ter um fechamento de vela. E vai ter uma pressão vendedora muito grande aqui, ó, forçando o preço para baixo. Ó. Esse gráfico aqui representado em um gráfico menor, um gráfico de minuto, eu desenho ele aqui do lado. Ó.
Ou seja, aqui é uma vela de 5 minutos, outra vela de 5 minutos, representada com um gráfico específico desse, entendeu? Ou seja, fez um rompimento, foi lá em cima, bateu a máxima, reduziu, fez o fechamento. 1, 2, 3, 4, 5, fechou aqui, tá? E automaticamente ela inicia já com queda, pum, derretendo e rompendo a famosa região de resistência, fazendo exatamente uma estrela da noite. Geralmente ela bate uma estrela da noite, né? O que é uma estrela da noite? É isso aqui, tá, pessoal? Ó. Alguém sabe aí que vela é essa? É a estrela da noite, tá? Geralmente ela acontece em pontos de resistência, tá? Ó. Se ela fechar essa velinha pequenininha aqui, ó, acabou, tá? Acabou. Desconfirma mais um padrão gráfico. Ou seja, eu tenho um padrão geralmente dito aqui, ó, nessa região aqui, ó, peraí, nessa região de resistência, tá? Nessa região de resistência. Bacana isso, né? Então vamos lá. Para confirmar, para dar continuidade, esse ponto aqui de resistência, ó, deixa eu só apagar aqui. Quando você chega próximo, que agora eu vou apagar aqui, ó, tá? O que acontece? A maioria das pessoas, dos traders, acredita que ele vai voltar, ó, que ele vai subir, certo? Então, sendo assim, eu mostro a você o que é pullback. Para muitos de vocês que não sabem o que é pullback, deixa eu só apagar aqui para senão vai ficar confuso. Para muitos de vocês que não sabem o que é uma região de pullback, o que é um gráfico de pullback, não é isso? Eu desenho mais uma vez para vocês aqui embaixo, ó. O gráfico ele tende a romper uma região de resistência, ele rompendo essa região de resistência aqui, ó, ele volta, corrige, serve de base, certo? E sobe. Pegou não? Top, né? O padrão de gráfico, mas você está ensinando também a leitura institucional. Exatamente. Ó, baseado nesse camarada aqui, tá? Baseado nesse camarada aqui. Metodologia do Wyckoff, terceira região, região de Springer aqui. Porque se eu falar aqui, ó, é difícil. Região secundária, com acumulação, né, com ponto de rompimento de volume, muita gente vai nem entender o que eu falar. Então eu tento chegar no mais próximo de uma linguagem que todo mundo entenda aqui, tá? Ou seja, eu consigo mostrar para vocês um padrão que vai acontecer. Esse padrão ele me dá uma segurança e ele evita que eu opere aqui, ó. Beleza? Ele evita que eu opere aqui. Ele evita que eu opere aqui, ó. Beleza? Por que eu tô te falando isso? Porque a maioria das pessoas vão operar aqui e vão perder 2 vezes. Ô James, como assim 2 vezes? Vou voltar a esse gráfico aqui novamente para explicar a você. Ó. O que acontece para traders, muitos traders que se dizem avançado, né? E perdem muito dinheiro nesse movimento, no terceiro toque. É assim, ó. Quando o gráfico ele tá aqui, ó, andando, ô James, mas você falar assim é tão fácil? Não, pessoal, não é fácil, isso aqui é teoria. Primeiro você tem a teoria, certo? Na cabeça, depois você coloca em prática. Com o tempo de tela você tem a sua experiência. Faz sentido? Quando você começa a tirar a carteira de habilitação, você vai para a autoescola e pratica lá. Mas antes disso, alguém te explicou, ó, pedal, acelerador, não é isso? Embreagem, então você pratica a teoria antes de pegar no carro, depois a prática. Então, no mercado financeiro, você tem várias contas de demonstração, né? Contra demo que você pode praticar e com o tempo você vai ter a sensibilidade, né? A sensibilidade de perceber as principais regiões que você pode perder. Na vida real seria assim, ó. Você já tem experiência de você olhar um carro na sua frente, você está aqui dirigindo e você observa que o cara está com um pantinho demais de frear. É ou não é? Alguém já sentiu isso? Alguém já passou por isso? Às vezes você está aqui dirigindo, aí você vê um cara fazendo muito pantinho, que está freando bruscamente, aí você já fica em alerta. Quem não tem experiência, bate. Por quê? Vai ser surpreendido. Eu lembro uma vez que eu estava andando com um primo meu de moto, né? Eu tinha moto, e eu percebi que o cara da frente ele estava tentando achar uma vaga de carro para estacionar. E o meu primo, ele é muito desatento, né? E ele conversando comigo, eu disse, ó, olha pra frente que o cara vai querer estacionar, olha pra frente. Ele falando comigo assim na moto. Mais uma vez eu vi que o cara tentava, porque ele não tava dando a seta, mas eu vi que ele freava bruscamente quando ele viu espaço. Aí eu disse, olha pra frente que o cara vai bater, que você vai bater. Galera, não deu outra, não foi 1 minuto. O cara achou uma vaga, na hora que ele virou, que ele freou, meu primo, pum, bateu. O que é isso? Experiência, né? Eu tinha muito tempo de experiência, vi um pontinho, vi um padrão repetitivo de quem queria estacionar,
mas não estava dando certo, ok, mas eu vi com minha experiência, alertei. Como ele era muito novo, né, ele não tinha essa percepção. Bateu e quebrou a carenagem todinha. Quem estava errado? Ele. Quem arcou com o prejuízo? Ele, foi errado. Então no day trade, eu mostro para vocês terem a experiência. Beleza? Então vamos lá. No gráfico é exatamente isso. É uma região de resistência tipo essa aqui, ó. Olha o que acontece. Em um falso rompimento, que é uma região de resistência aqui, ó, o iniciante, quando ele bate aqui, ó, ele acredita que o preço vai cair. Não é isso? Bateu na resistência, pô, eu queria fazer em cima. Vou fazer aqui em cima que fica melhor. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Ó, vou apagar aqui. Vou apagar aqui pra gente fazer essa parte aqui, beleza? Fica melhor aqui pra vocês. Vamos lá. Vou dar só um modelo aqui porque fica bacana. Ó, vamos lá. Pegando essa região, dando continuidade, certo? O que acontece? A maioria dos iniciantes, deixa eu apagar aqui como se fosse ponto 2, ó, ponto 2, vai fazer o seguinte, ó, o preço ele tá subindo, quando ele chega nessa região, a maioria dos iniciantes vão acreditar que ele vai voltar, vai cair, vai entrar com punch, comprar vendido, é isso? Porém, o preço ele tende a fazer o que, pessoal? Ao falso rompimento, ele vai romper, ó, aí você perdeu, poxa, cara, ó, rompeu, aí você fala, meu Deus, cara, não acredito, cara. Ah, mas aí ele vai voltar. Tudo bem? É o famoso pullback, não é isso? Ó, você acredita que ele vai fazer esse movimento, que você aprendeu esse movimento. E aí, de repente, o preço volta. Tá vendo aqui, ó? Tá voltando, tá voltando. Bateu na região, o que acontece? Você compra. Assim, agora é o pullback, agora é o pullback. Bateu aqui na resistência, ele vai subir. O que acontece com o preço? Na maioria das vezes, se for um terceiro toque, ele rompe. Cara, eu já vi muito isso, né? Eu já vi muito isso aqui, ó. A assertividade desse gráfico bater desse jeito aqui chega a bater 90% quando ele pega volume. Quando você tem um indicador de volume aqui dando base, cara, é absurda a assertividade, tá? Ó, porque o volume ele vai me dar pressão. O indicador de volume aqui, ó, ele vai me dar realmente se tem comprador aqui na posição. É isso. Olha como é simples. Pô, James, tá falando como se... Mas é de verdade, tá? Imagina você, se você tem um indicador aqui, o indicador ele é uma ferramenta que vai possibilitar você compreender um pouco mais, né, essa região. E cada vez mais que tem volume contínuo, existe pressão compradora, não é isso? Mas de repente ele bate num preço desse aqui, ó, uma resistência, o volume em vez de subir, ele começa a cair, ó. Então o gráfico ele sobe, mas de repente ele desce. Ou seja, está entrando uma região de compra, de venda, né? Uma região onde tem muitos vendedores que vão desovar, que vão distribuir. Eu sei que tem muito aí. E o volume, ele me confirma o que eu já estou na minha mente. Pô, o volume não está contínuo, não é um ponto de confirmação, não vai romper. James, isso aí você está inventando. Não, cara, aqui, ó, vou te mostrar até a página. Você vai entrar na página aqui, ó, a página... deixa eu mostrar, tá, cara, ele explica bem direitinho essa parte aqui, tá? Ó, você vai pegar exatamente aqui, ó, aqui na página 134 já aparece, ó, 134 já aparece, 133, ó, ele tá falando aqui, ó, presta atenção no que eu tô mostrando a vocês, tá, ó, tem 1, 2, 3, ó, Spring, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, é Spring aqui, ó, e Spring, ó, aqui, ó, 1, 2, 3. Só que aqui é uma região de suporte, estou dando um exemplo de resistência, tá? E na parte do que é do volume, ó, mais uma vez, tá? Aí você vai começar a compreender essa questão, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aqui, ó, mais uma vez, aqui na parte de suporte, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que você vai identificar que o volume tá baixo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, bem aqui, ó, olha o volume aqui, ó. Aí você tem, ó, 1, 2, 3, ó o volume baixo, ele não rompe. Ele faz literalmente o respeito. James, qual página você tá vendo aqui? Ó? 147. Tá? Se tá na minha cabeça... Olha o que eu tô falando aqui sem olhar o livro. Ó. O livro tá fechado. Porque isso aqui já tá na minha memória. Isso aqui são padrões gráficos que vocês precisam ter. Então, primeiramente, eu tô dando um conteúdo para vocês. Mas aqui na minha cabeça isso aqui já tem. Porque eu já tô vendo aqui isso aqui há 10 anos. Eu vejo isso. Ô James, qual modalidade você opera? Forex. Né? Forex porque eu posso operar agora de madrugada, eu tenho um mercado a meu favor, o mercado já abriu para mim, o mercado está rodando já, posso negociar alguns ativos, especificamente o iene,
não é isso? Sessão asiática está aberta, posso negociar. Vale muito mais a pena? Eu gosto. Tá? Mercado asiático é um dos melhores para mim, tranquilo, não tem muito volume, não tem muita notícia, então para mim, sim. O ponto negativo do mercado asiático, eu tenho que dormir. A única coisa, eu preciso dormir, não é isso? Vou ter que dormir, porque se eu pegar a sessão asiática, eu vou dormir 3 horas da manhã, quando eu operar a sessão asiática. Mas fora isso, eu acho uma das melhores. Quando eu tô a fim de realmente fazer uma grana boa, eu opero de madrugada. Eu prefiro, beleza? Então vamos pro gráfico. Nessa parte aqui eu tô te mostrando exatamente o que a maioria da galera vai fazer. Então, esse ponto aqui onde você vai levar um loss, provavelmente pela experiência que você não tem, ó, você vai acreditar que o mercado vai cair, levou um loss, perdeu. Você acha que o mercado vai subir, pegou e perdeu. Vale a pena operar? Não. Vale a pena operar? Não. Então eu tô te passando uma estratégia de rompimento. Eu sei os pontos exatos. E se eu sei os pontos exatos, é só reverter o que eu faço. Faz sentido ou não? Não, né? Como assim? A região de terceiro toque faz o falso rompimento. Então nessa região eu vejo um alto volume entrando inicialmente, mas de repente ele cai. Isso se chama divergência. Então se era uma região de venda, eu entro comprado em curto prazo, ou scalp. Pegou não? Agora é para quem tem coragem, tá? Para quem tem coragem. Ou quem domina o volume. Você vai colocar um indicador de volume aqui e o volume profile aqui, ó. Quem não sabe o que é o volume profile, é uma região que você vê vários, ó, aqui na lateral, você tem vários assim, ó. Tá? Então você tem o volume profile aqui que você pode fazer análise onde você está negociando, se existe realmente uma região muito atrativa, que vai fazer você ir até uma região de falso rompimento, e aqui você identifica que aqui tem um volume alto, né? Provavelmente é o ponto máximo que ele pode chegar, provavelmente, estou dando um modelo de exemplo, e isso me dá segurança. Se tem pouca negociação, eu sei que ele vai voltar e vai derrubar, beleza? E vai parar numa região inferior. Esse é o day trade. Então assim, quando vocês começam a operar, quando vocês começam a negociar, busquem de verdade referência, né? Para a maioria que for negociar hoje, busque referência. Comece a entender como é que funciona todo um passo a passo. É fácil? Não, não é fácil. Nada na vida é fácil, mas com conhecimento você sobrevive. É ou não é? Se você é um cara inteligente, você consegue entrar dentro de uma faculdade, sair da faculdade tranquilamente. Não é isso? Se você for um cara mediano, você vai conseguir um emprego numa empresa e você vai conseguir seguir as regras da empresa, seguindo regras da empresa, e vai ficar lá 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não é isso? Se você fizer bobagem na empresa, você é demitido. Não é isso? Em um relacionamento, a mesma coisa. Se você faz um relacionamento onde tem muita traição, você sai, deixa sua esposa ali, ela não vai aguentar você e tchau. Não é isso? Então, dentro do mercado financeiro também, se você consegue seguir as regras do que a maioria desses caras compartilham com vocês, a chance de você sobreviver é muito grande. Vale a pena? Vale. Tá? Isso sim realmente vale a pena, porque você tem a liberdade, né, de você negociar o quanto você quer, né? Está disposto, se você tem um gerenciamento a seu favor, você consegue aplicar isso para a sua vida e você consegue sobreviver com mais tranquilidade. Não é que é fácil, estou só dizendo a vocês, a gente consegue sobreviver, né? Tipo assim, ó, eu tô operando hoje, parei porque eu bati o meu stop loss, certo? Certo, o que eu faço aqui, ó? Eu paro. Aí é fácil falar não, isso aqui é regra, não é isso? É regra. É regra. Quer dizer que se você estiver dentro de uma casa e se sua esposa começou a brigar com você, gritar, se você for bater de frente ali, vai piorar a situação. Dentro do mercado, é a mesma coisa. Quem manda aqui é o mercado. Então não adianta, o mercado está entrando com grande volume. O volume financeiro está oscilando muito, está tendo muita oscilação. O que acontece? Rompimento. Se tem rompimento, o que acontece? Stop loss. Prefiro pegar um dia bem tranquilo. Prefiro pegar uma olhada que não tem notícia. Então a decisão é nossa. A decisão de negociar naquele momento ali é nossa. Vou dar outro exemplo. Imagine vocês que vocês vão... Olha que interessante isso aqui. Ó. Imagine vocês que vocês vão de São Paulo a Rio de Janeiro. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte. Imagine que você vai de SP, São Paulo, para o RJ, Rio de Janeiro. Certo? Vocês vão de carro. E vocês estão acostumados a pegar 2 avenidas, certo? Ó, uma avenida aqui, outra avenida aqui. Então aqui você vai e aqui você volta.
Ou seja, tranquilamente não tem como ter mão dupla, tranquilo. Vamos supor que você está aqui com um Corolla, não vou dar nem um carro tão potente, tá? Você está aqui na frente com um Corolla aqui, ó, com o seu carro. Se você pega um dia comum, olha como é o mercado, é assim, ó. Se você está num dia comum, né, um dia com sol top, né, você conhece essa pista tem segurança, essa pista não tem radar, fique bem claro. Essa pista não tem animais, né, não existem animais, ela é protegida. E você está sozinho nessa pista. E vamos imaginar que você está andando aqui, ó, a 200 km por hora. Tá voando. Quando você vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, né, você tem um controle porque você conhece a pista, você sabe que é uma pista boa e você sabe exatamente que o seu carro é confortável, tem seguro e vai lhe proteger de certa batida, né? O que acontece? Com experiência, você pode até andar 200 km por hora, certo? Certo, não mudou nada. Vamos dizer que na metade do caminho, aqui ó, na metade do caminho, começou a chover. Ó, começou a chover. Então, provavelmente, você vai ter que reduzir a velocidade para 100 km por hora, certo? Mudou alguma coisa? Não, nada. É o mesmo carro, mesma pista e a pista está vazia. Você consegue visualizar, você pode até colocar 120, 130. Mas mesmo assim você reduziu a velocidade. O quê? O que aconteceu? O risco ele aumentou. Vamos imaginar que mais um pouquinho na frente, já perto de São Paulo, ali, ó, neblina. Né? Então a neblina está muito forte e você não consegue ver nem 2 metros na frente. O que você faz? Vai reduzir para 40 km por hora. Viu? Deu para entender? Day trade é assim. Dependendo do dia, eu consigo negociar com 200 km por hora, bem muito mais arriscado. Se começar a chover, se começar a aparecer notícia, ó, quando eu digo chover, seria a mesma coisa de notícia. Começou a ter notícia. Opa, reduz as minhas operações. Reduz o meu risco. É isso? Ó, opa, começou a neblinar. O que é neblinar? Pô, começou a entrar muito big play. Como é que eu consigo identificar volume? No volume eu começo a ver muita pressão. Pô, né? Oferta e demanda, uma desarmonia constante ali. Eu vejo que tem muita pressão compradora do nada, então eu vejo que tem muito big play. É como se fosse minha neblina. Eu digo, ó, valeu, eu tô fora. Então o que acontece? Mudou alguma coisa aqui na pista? Não. Mudou alguma coisa aqui no carro? Não. Foi só o clima que mudou. Faz sentido? Então a minha experiência é a mesma. A minha experiência de pilotar o carro é a mesma. Mas a minha percepção de risco, eu consigo identificar isso. Eu digo, opa, vou andar agora em 40 km por hora, né? Porque vai que aparece um carro aqui e eu bato. Entendeu? Então quem tem conhecimento é a mesma coisa desse exemplo que eu estou passando para vocês. A gente consegue visualizar uma situação que é favorável, que vocês vão negociar, tranquilo, não é isso? E existem situações que pode mudar, assim, uma notícia acontece 9h30, 10 horas, com a abertura da região onde você consegue visualizar que tem muita pressão do dólar, né? O USD geralmente com notícia tem muita região ali, ó, compradora, né? E aí você consegue, vou sair um pouquinho. Então por isso que eu falo, ó, day trade, pessoal, é conhecimento. Day trade é gerenciamento. Então você vai estar aplicando um conhecimento dentro de uma estrada dessa, no gráfico, eu consigo colocar a mesma coisa. Primeiro toque, ok, 200 km por hora. Segundo toque, 100 km por hora. Terceiro toque, 40 km por hora. O que seria isso que estou falando aqui por hora? Valores. Então, vamos colocar aqui, ó. Em valores, seria a mesma coisa. Faz sentido? Sim ou não? Seria a mesma coisa. Só apagando aqui, ó. Então, se eu fosse comparar isso aqui, ó, seria a mesma coisa. Como assim, James? Assim, ó. Deixa eu só apagar aqui. Primeira região, se eu falar em valor, né? Eu poderia colocar aqui, sei lá, R$500 para negociar. Primeiro toque. Segundo toque, posso colocar aqui R$200. Reduzir minha mão. Terceiro toque aqui, como é uma região de risco, que eu sei que existe uma grande probabilidade de fazer um falso rompimento, e o volume financeiro ele pode estar oscilando, dependendo do dia, eu posso negociar com R$100. Pegou? É isso. Day trade a gente consegue ter uma percepção de ter um risco e existe oportunidade. A oportunidade ela bater uma vez ali no dia. Certeza. O que faz grandes traders perder dinheiro? Ganância. Não é isso?
Você acredita que essa região ela vai respeitar inúmeras vezes suporte, resistência. Aí você ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui, ganha aqui. Você sempre vai acreditar que esse mercado vai bater infinitas vezes suporte e resistência. Quantos vídeos você já viu, né, de pessoas perdendo muito dinheiro por conta da confiança? Pô, o cara bateu demais. Essa região aqui bateu demais aqui. Então, você começa a ter uma percepção que você é imbatível. É ou não é? Eu já tive isso. Alguém já passou por isso? Você literalmente você acha que é o... Não, agora eu descobri a estratégia dos deuses. É ou não é? Cara, isso é... Eu já passei 3 noites dormindo, chorando, né, por conta disso. Cara, eu achei a estratégia perfeita. Mas entenda, às vezes você está no dia perfeito. Às vezes você opera no dia perfeito, o sol brilhando. Mas tem dias que você não entende interpretar o mercado e você pega um dia de neblina. Entrou, loss. Entrou, loss. Entrou de novo, loss. Meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? É ou não é? Aí somente, eu digo sempre, ó, é um anjinho e um capetinho aqui, né? O anjinho fala, para. Ô Rafael, pelo amor de Deus, cara, desliga o computador. Aí tem o outro lado do Rafael, cara, só mais uma, porque se tu recuperar essa quarta, tu joga pro game, cara, né? Fica aqui, ó, carinha, parece que nossa mente fala com a gente, é ou não é? É engraçado isso, né? Tem 2 pessoas dentro de você, um mandando você desligar o computador, o outro fala, cara, olha essa oportunidade, pensa direitinho, analisa tudo, vê todos os detalhes para não errar, essa vai ser infalível. Esse cara aqui, ele acredita que é infalível. Não, olhe tudo, olhe o indicador, olhe o volume, olhe notícia, não tem nada, tá perfeito, cara, você vai perder isso. E na maioria das vezes, sabe o que acontece? A gente fica ali, ó, só olhando, é ou não é? Quem já passou por isso? Eu vou apagar aqui e vou redesenhar de novo. Galera, quem nunca passou por isso daqui, ó? Ó, isso acontece, tá? É realidade isso aqui. Você pega um gráfico, tá aqui, né? Bateu aqui, vamos dizer que você já levou um loss aqui, ó, um gráfico que ele pegou e rompeu, né? Aí voltou, perdeu aqui, voltou, perdeu aqui. Aí vai voltar de novo aqui, ó. Aí o outro lado negativo fala assim, cara, não entra aqui. Ou, entra, oportunidade. É resistência, vai respeitar. E você fala, não vou entrar não. E aí, de repente, o gráfico respeita. Aí você fala, cara, não acredito, velho, eu perdi essa oportunidade. Ela não é assim. Assim, puta merda, cara, eu perdi essa oportunidade, eu não acredito. Aí, mais uma vez, vem aqui, aí o carinha do lado fica assim, ó, vai dar certo essa. Você fala, não vou não. Sabe por quê? Porque tem uma terceira pessoa, que é o medo. O medo ele vai visualizar, que já perdeu aqui, aí fala, pô, não vou entrar não, porque você... Não, cara, ali foi muita sorte. Aí de repente o gráfico, pum, volta a respeitar. Aí você fica, porra, vai, já era 2-0 positivo, já tinha recuperado. É ou não é? Eu já passei por isso, né? Poxa, cara, o mercado vai voltar. Aí o capetinha fica, eu disse a você, entra rapaz, entra pesado agora, que agora você vai recuperar tudo, ela vai respeitar. Aí geralmente você entra e o mercado faz o quê? Pum! Não é? A gente ri pra não chorar, mas é assim que acontece na vida real. Não é isso? É assim que acontece. Toda a modalidade ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Então assim, a falta de conhecimento ela faz isso, né? Falta de conhecimento ela faz isso. Você fica cego, é igual a paixão, né? Paixão, a gente fica cego, né? Você sabe que a pessoa não presta, mas você está insistindo, não é isso? Ela vai pra festa, ou ele vai pra festa, e você fica em casa chorando, não é isso? Só sabendo dos BO, mas mesmo assim, você fala, mas eu amo você. Sabendo que não presta, né? E sabendo que já foi embora, não é verdade? Então o mercado financeiro é assim, mesmo você achando que você sabe, não sabe não, tá? Porque quem é esperto já evita, faz as contagens certinho, tem um indicador de volume aqui, é isso? E você vai comparando, fazendo essa comparação de preço e volume, beleza? Então assim, galera, ó, é importante que vocês obtenham conhecimento. Antes de tudo, obtenham o conhecimento, aprendam de verdade, né? Coloquem em prática. Mais uma vez, ó, dá um print aqui no gráfico. Pegue exatamente esse livro aqui, tá? Vou deixar lá no link
Tem um link lá na minha bio. Entra que eu vou compartilhar com vocês lá, tá? Ou seja, vocês vão ter acesso a esse PDF aqui. Esse livro aqui é um dos melhores do mercado, tá? Eu recomendo demais que você tenha acesso aqui e comece a colocar em prática, beleza? Além disso também, né, para quem quiser operar com a gente tem uma sala de negociação, né? Eu opero pela IBC, uma das melhores corretoras de Forex, principalmente porque o spread dela é zero, né? Então assim, já faço convite para você também, se quiser participar, né? E para a galera que já tem, né, conta, quem já tem conta na IBC, eu libero o meu treinamento e o meu indicador, tá? Quem já tem conta lá, só falar comigo que eu libero o meu indicador e o meu treinamento completo, gratuito, tá? É só ter a conta lá e tem que ter conta real automaticamente, e aí você vai ter acesso ao meu curso e o meu indicador, completamente gratuito. Gente, eu tenho uma conta aqui, mostra, Tessal tá operando? Tô, beleza. Acabou, compartilha. Beleza? Conteúdo para vocês dado aqui, ó, dá um print, dei vários exemplos de rompimento, como pegar o falso rompimento e como identificar esses rompimentos utilizando a metodologia do Wyckoff em profundidade. Beleza? Dá um print aqui. Lembrando também que vocês têm acesso a esse material aqui dessa aula. James, cheguei agora, eu perdi agora. Vai estar gravando, ó, que eu tô gravando aqui, tá? E eu vou postar ele amanhã e você também pode pegar a gravação para fazer todas as anotações. Onde vai ficar a gravação? No link da minha bio, lá na comunidade. Você pode ter acesso. Beleza? Então, ó, até mais aqui, ó. Eu vou finalizar aqui e eu vou retornar. Só um minutinho aqui. Pessoal, finalizando a nossa live aqui, pra galera que não seguiu na nossa página aqui, segue aqui e entra na comunidade. Vou deixar um link aqui abaixo para você participar.